Olá, pessoal! Vamos para a nossa aulinha de ciências de hoje. E hoje, pessoal, nós vamos aprender sobre as misturas. No nosso ambiente, pessoal, existem várias misturas. Essas misturas estão presentes em várias situações do nosso dia, que é o que nós vamos aprender hoje. Vocês sabiam que uma mistura ela é formada por dois ou mais materiais? Então, nós vamos aprender como se chamam esses materiais e como eles são misturados no ambiente. Então, vamos lá? Para iniciarmos a mistura, nós vamos ler esse textinho aqui. Nossa, essa vitamina está deliciosa! Como você a fez, mamãe? Que bom que você gostou, Jéssica. Para fazer essa vitamina, eu misturei abacate, leite e açúcar. Depois bati tudo no liquidificador. Olha que interessante, gente. Viu como a importância da mistura dos ingredientes? O que formou ali? Uma bebida que é muito rica em nutrientes. Então a mãe da menina fez o quê? Uma mistura. Qual foi os ingredientes que a mãe da Jéssica usou para preparar essa vitamina que ela falou? Você vai marcar aí na questão número 1. Ela usou açúcar, ovo, óleo, leite, abacate e sal. Quais foram os ingredientes? Marquem aí. Para fazer a vitamina, a mãe dela usou o quê? A mistura de vários ingredientes. Essa mistura, gente, criou uma harmonia formando uma bebida. Então, essa mistura foi utilizado o quê? O leite, o abacate, o açúcar. Essas misturas, gente, estão presentes na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Observe ao seu redor. Existem várias misturas, inclusive o que você está respirando. Sabia qual é o nome dessa mistura? Ar atmosférico. O ar atmosférico, ele é uma mistura de gases. Esses gases são misturados, formando o ar que nós respiramos. Viu a importância da nossa respiração com a mistura? Então, a mistura de gases forma o nosso ar atmosférico. E os componentes de uma mistura? Uma mistura, gente, ela é formada por dois ou mais materiais. Lembre-se sempre disso. Uma mistura é formada por dois ou mais materiais, os chamados componentes da mistura. Quem são os componentes da mistura? Tudo aquilo que pode ser misturado para fazer outros componentes. As misturas e os seus componentes podem ser o quê? Sólidos, líquidos ou gasosos. Os sólidos, gente, são em formatos parecidos ao gelo. Em líquido, o líquido que nós conhecemos e também os gasosos que é em forma de gás. O ar atmosférico é uma mistura gasosa. Ele é formado por diferentes componentes gasosos, como os gases nitrogênio, oxigênio, carbônico, além do vapor de água. O álcool etílico é uma mistura líquida. Ele é formado por diferentes componentes líquidos, como o caso do álcool etílico e a água. E a granola, gente? A granola é uma mistura sólida. Ela contém diferentes componentes sólidos, como aveia, castanhas e frutas secas. Além disso, muitos componentes de uma mistura também são misturas. Por exemplo, as geleias. Elas são compostas por água, fruta e açúcar. As frutas também são misturadas por outros componentes, como o caso do carboidrato, a vitamina, a água. Temos misturas, pessoal, que são homogêneas e mistura heterogênea. As misturas homogêneas são aquelas como no caso da vitamina preparada pela mãe de Jéssica. Também nós podemos observar os componentes que ela misturou,
certo? Visualmente. A água mineral, ela é composta por diferentes componentes. Olha lá no rótulo. Tem cálcio, magnésio, sódio, potássio, estrôncio, vanádio, bicarbonato, nitrato, cloreto, sulfato, fluoreto e brometo. Você acha que a água mineral é uma mistura? Sim ou não? Ela é somente água ou ela tem outros componentes nela? Caso sua resposta for sim, você consegue identificar os ingredientes aí na água? Sim ou não? Não, não é mesmo? Então, apesar da água não transmitir para nós visualmente os ingredientes que nela contém, ela possui outros tipos de misturas. As ligas metálicas, por exemplo, elas são materiais compostos por 2 ou mais elementos, que são o quê? Misturas homogêneas. Misturas homogêneas, pessoal, são o quê? Algumas misturas que nós não conseguimos identificar os componentes, como foi apresentado pela mãe da Jéssica, não é? Então, homogêneo é tudo aquilo que eu não consigo ver as misturas. O aço, a água, eles me transmitem os ingredientes que neles estão? Não, não é mesmo? Então, eu chamo essas misturas de homogêneas. Aqui, gente, nós vamos falar sobre as misturas heterogêneas agora. O suco de laranja com gelo é um exemplo de mistura heterogênea. Então, como nós vimos lá, que as misturas homogêneas são aquelas que visualmente eu não consigo analisar os ingredientes, nas misturas heterogêneas nós podemos identificar visualmente algumas das misturas que contém. É possível identificar aí que foi usada a laranja? Sim. É possível que foi utilizado um gelo para gelar essa bebida? Sim, é possível identificar. O granito, por exemplo, ele é uma mistura sólida que nós podemos visualmente identificar os 3 componentes que nela há: mica, feldespato e quartzo. 3 componentes num só. Então, aí nesse caso, eu chamo de mistura heterogênea. Em algumas misturas, gente, heterogêneas, não é possível a gente poder também identificar os componentes a olho nu. O que é olho nu? A nossa visão. Nesse caso, a gente precisa do uso do microscópio. O leite é uma mistura heterogênea, formada por vários componentes, como proteínas, gorduras. Quando nós observamos uma amostra de leite no microscópio, é possível identificar os componentes. Então, homogêneo, gente, é tudo aquilo que eu não posso ver a olho nu, as misturas. Então, assim, mesmo se eu colocar uma barra de ferro no microscópio, eu não vou conseguir ver o ferro, o cálcio que ali há. Nas misturas heterogêneas, não, eu consigo analisar os seus componentes, ok? A água como solvente. Bom, gente, nós também temos aí no meio ambiente os solventes. No ano de 2010, ocorreu um grande vazamento de petróleo no mar, próximo ao México e os Estados Unidos, o que formou, gente, ali no oceano, uma grande mancha sobre a água, como o caso aí mostra na imagem. Por que foi formada essa camada de óleo sobre a água? Por causa do derramamento ali, o vazamento de petróleo. E esse vazamento, gente, é um grave problema para o ambiente, porque ele vai poluir as águas, vai poluir ali o mar, certo? E nós sabemos que muitos animaizinhos vivem no mar, como o caso dos peixes, dos tubarões, por exemplo. A água ela é capaz de dissolver diversos componentes sólidos, líquidos e gasosos.
Por isso, ela é chamada de solvente universal. O que é solvente universal, gente? Porque ele pode ser misturado com vários tipos de ingredientes. E temos também aqueles que não dissolvem na água, como por exemplo, o óleo. O óleo, ele não mistura na água. Faz um teste aí na sua casa. Pega um copinho descartável, coloque um pouquinho de água e um pouquinho de óleo. Você pode observar que seria a mesma coisa de não tocar nenhum e nem outro. Por exemplo, se você coloca água e depois coloca o óleo não mistura-se na água. Ao misturar o sal de cozinha, por exemplo, e a água em um copo, não é possível identificar visualmente o sal. Isso acontece porque o sal se dissolve completamente na água, ou seja, ele é um componente solúvel. Então, eu posso dizer que, de maneira aqui, gente, foi utilizado o quê? Soluvelmente na água. Então, se eu misturar o sal na água, ele vai misturar? Sim, ele vai misturar, vai ficar de modo que fique transparente. Eu não consigo ver. Por exemplo, se eu mergulho no mar, o mar tem muita consistência de sal. Se eu mergulho no mar, eu consigo pegar assim no sal? Não, porque o sal está misturado, ok? Agora, por exemplo, no caso do derramamento de petróleo lá em cima, gente, observamos que o óleo, petróleo é um óleo, então ele não se misturou na água, porque ele não se mistura, ou seja, eu chamo ele de insolúvel. Tudo aquilo que não é solúvel, que não se mistura, eu chamo de insolúvel. E tudo aquilo que pode misturar, por exemplo, o sal misturou-se na água, eu chamo de solúvel. Relacione cada uma das misturas a seguir que apresenta um componente comum. Para isso, você vai pintar de acordo com as cores. Por exemplo, o pão de verde, o balão de festa de vermelho e a xícara de chá de amarelo. Quem desses aí, meus amores, é igual à xícara de café? Quem desses aí, a bebida é parecida com a bebida? Quem desses aí é do mesmo material da borracha? E qual desses aí foi utilizada a mesma mistura para fazer o bolo? Entendeu? Por exemplo, sempre temos um componente comum. Então, a xícara de café, para fazer o café, foi utilizado o quê? A água, não é? Eu não posso fazer café com leite, né? Isso eu faço uma mistura depois que ele está pronto. Mas para fazer o café eu preciso de quê? Água. Então, a água é uma mistura que foi utilizada para fazer a xícara de café. Não a xícara, o chá que está lá, tá bom? Perdão. Então, a xícara de chá é equivalente à xícara de café. A borracha escolar é do mesmo material do que o balão de festa. E o bolo pode ser feito com os mesmos ingredientes do pão. Lógico que com algumas diferenças, certo? Mas, por exemplo, foi utilizado o leite, óleo, ovos. E depois você vai escrever um componente comum às misturas identificadas com a mesma cor. Você vai escrever outro exemplo de mistura para cada componente listado. Por exemplo, o verde, o pão. Você pode utilizar o quê? Quais foram as misturas utilizadas? Farinha de trigo, ovos, sal, diferentes tipos de massas. E no vermelhinho do balão e da borracha? O látex. Pode fazer também o quê? Capa de chuva, certo? E agora o amarelinho, a xícara de chá e o café, por exemplo. Pode ser feito o quê? Água, açúcar, sucos, bebidas, ok? Bom, gente, então essa é a nossa atividade de ciências. Recapitulando para vocês que na questão 1 você vai pintar os quadradinhos de acordo com as misturas. A mesma mistura que foi utilizada tanto em um quanto em
outro. E depois aqui embaixo você vai escrever um componente comum às misturas que foram identificadas com a mesma cor, falando outro exemplo de mistura para cada componente listado, tá bom? Então essa é a nossa atividade de ciências de hoje, pessoal.